Carta de Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Pedimos graça para explorá-la da maneira como o Senhor quer fazê-la eficaz em nossos corações. Amém. Eu li um texto longo, coisa que não me é comum, mas eu quero observar 4 aspectos diferentes das circunstâncias da vida que Tiago, talvez numa pregação, ou então em um texto típico dos judeus, que abordam diversos temas de uma forma um pouco misturada, Tiago dá alguns conselhos práticos para nós. A vida não é tão simples quanto parece. Quando a gente nasce, vai crescendo, passa pela adolescência, juventude, a gente vai descobrindo que a vida tem muitos desafios. Que a vida não é tão simples. Que as relações pessoais, as relações fraternais, que a vida do trabalho, a vida profissional, esse mundo é muito concorrido e nem sempre as coisas que a gente planeja, que a gente sonha, acontecem do jeito que a gente quer. E nas dificuldades da vida nós sempre procuramos explicações. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Se eu tivesse feito esta escolha ou aquela outra, o que seria diferente? Entender a vida, entender as coisas, gera muitas maneiras de interpretar a história. Uns são fatalistas, uns acham que tudo estava determinado, tudo estava escrito. Tem gente que acredita em astrologia, acha que os astros é que determinam o seu temperamento e as suas escolhas. Coisa de doido, né? Tem gente que acredita em Deus nesse sentido. Deus determinou, tudo está determinado, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Eu já avisei que isso não está na Bíblia, mas tem gente que fica dizendo que está, né? Então, essas ideias de que tudo está determinado, se não foi uma força cósmica, foi o Deus pessoal. Tem outros que dizem: não, aqui se faz, aqui se colhe, então é você que faz, escreve a sua história, você é senhor do seu destino, então não tem nada determinado, é você que vai fazer. Parece que tudo isso tem um pouco de razão, conforme o momento que a gente está vivendo. Às vezes a gente acredita no destino, às vezes a gente acredita que foi desígnio de Deus, às vezes a gente acredita que foi responsabilidade da pessoa, às vezes a gente diz que foi o acaso, foi o infortúnio, estava no lugar errado, na hora errada. Enfim, o que a Bíblia diz de tudo isso? Talvez ela diga tudo isso. E é por isso que a gente tem essas dificuldades, né, de explicar todas as coisas. Mas Tiago nos dá algumas luzes aqui. E eu quero, a partir da Bíblia, observar que todas estas coisas que a gente usa para interpretar a vida
podem ter algum valor em certas circunstâncias, mas o melhor é a gente se orientar por aquilo que Deus nos ensinou através dos homens que andaram com Jesus. Tiago, primeiramente, nos diz que a vida tem provações, mas ele fala da provação da fé. Não fiquem tristes, mas alegrem-se pelo fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Aqui teria a ver com plenos, completos, sem lhes faltar coisa alguma. A nossa fé é provada. De que Tiago está falando aqui? O fato mais comum para a gente usar como referência é o teste de Abraão. Quando Deus chama Abraão, depois de muito tempo de caminhada, 40 anos que eles já se falavam, Abraão sendo chamado de amigo de Deus, Deus chega para Abraão e fala assim: pega teu filho Isaque, vai a um lugar que eu vou te mostrar e oferece-me ele em sacrifício. Essa é a prova da fé. Isso é uma prova de fé. É quando Deus pede para você alguma coisa que não faz sentido. Quando Deus pede alguma coisa para você que é extremamente desafiadora, Deus está testando a sua fé. Então, provação aqui, nesse contexto de Tiago, é uma ação de Deus testando se o cristão, se o fiel, é de fato fiel. Não sei se vocês sabem, mas a palavra para fé é a mesma que fidelidade. Então, quando dizemos aquele que crê, é quase que a mesma coisa que dizer aquele que é fiel. Ser fiel até a morte, creia até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, fidelidade é algo que a gente deve ter para com Deus. E Deus, de vez em quando, nos testa. Lembre-se também dos discípulos de Jesus. Na noite em que Jesus foi preso, ele avisou os discípulos antes: olha, daqui a pouco eu vou ser preso e vocês vão se dispersar, assim como as ovelhas se dispersam quando o pastor é morto. Vocês vão se separar. A fé de vocês vai ser provada. Vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. A fé dos discípulos foi provada naquela noite. E eles fraquejaram, porque todos eles debandaram. A fé deles não era tão forte como eles pensavam que era. Um pouquinho antes, Pedro havia dito: Senhor, irei contigo até a morte. Mas a hora que Jesus foi preso, todos nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro não tinha a fé que julgava ter. Pedro não era fiel como ele pensava ser. E onde ele descobriu isso? Quando a fé dele foi provada. Tu falas como um galileu. Você é dos discípulos dele. Não sei do que você está falando. É uma segunda pessoa vem: ei, você tem jeitão de que anda com Jesus. Você é discípulo dele. Não conheço esse homem de quem você está falando. Por fim, uma terceira pergunta, mais objetiva: você é discípulo dele? E ele diz: não conheço esse homem. A primeira negativa: não sei do que você está falando. A segunda negativa: não sei de quem você está falando. A terceira: não conheço Jesus. Aí ele caiu em si e percebeu que o seu coração não era fiel como ele julgava ser. A fé é provada. Mas isso foi para destruir Pedro? O pedido de Isaque foi para frustrar Abraão? Não. Foi para testar se a fé deles era madura, se eles estavam prontos, se eles estavam plenos. Abraão foi encontrado fiel. Pedro, não. Mas no final da história, Pedro foi igualmente encontrado fiel, quando entregou sua vida por amor a Jesus. Então, no momento da tentação, no dia que Jesus morreu, Pedro não estava pronto. Mas depois daquele dia, depois que a fé foi provada, ele se tornou um novo homem. Depois do encontro com Jesus, dizendo: eu te amo, tu sabes que eu te amo, Pedro dedicou sua vida a Jesus, e aí sim, ele estava maduro, integralmente comprometido com o Senhor. Então, a nossa fé muitas vezes é provada.
Depende muito do propósito da sua vida. Quanto mais você se dedica a Deus, quanto mais você quer ser usado por Deus, quanto mais você se dispõe a estar envolvido num projeto de Deus, Deus testa se você é fiel. Desculpem o que eu vou falar agora, não estou tentando ser arrogante ou prepotente, mas a maior parte de nós tem uma vida comum. A maior parte de nós tem uma vida padrão. Somos bons pais, boas mães, bons maridos, bons cidadãos, bons filhos, fazemos as coisas certinhas, somos bons cristãos. Mas alguns de nós são chamados por Deus e têm a oportunidade de fazer mais. E a quem mais é dado, mais será exigido, mais será cobrado. E antes de dar muito na mão de uma pessoa, Deus faz o quê? Testa a fidelidade no pouco. Lembra das parábolas dos talentos? A um deu 1, 2, 5, e depois ele vem cobrando. O que você fez com 1? O que você fez com 2? O que você fez com 5? Deus vai requerendo aquilo que nos deu. Se a pessoa é fiel no pouco, ele é colocado sobre o muito. É por isso que a fé da gente é testada. Ah, Senhor, eu quero te servir, eu quero ir às nações, eu quero ser pastor, ou então eu quero ser missionário, eu quero ter dom disso, eu quero ter dom daquilo, eu quero fazer a tua obra. Então tá, você quer. Aí Deus te dá uma pequena coisa para fazer. E testa a sua fé. Sabe aquele pai que o filho está pedindo um cachorro? Eu quero um cachorro, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. O pai fala, tá, eu vou te dar um peixinho dourado. Se você cuidar do peixinho dourado e ele não morrer no primeiro mês, eu vou começar a pensar se eu vou te dar um cachorro. Se você der conta de cuidar de um peixe, depois eu te compro um cachorro. Já ouviram falar desse tipo de teste? Deus age assim. Às vezes a gente quer fazer muita coisa para Deus, mas Deus quer saber, você vai começar e acabar, ou você vai ficar no meio do caminho? Deus não dá coisas preciosas para quem não é fiel. Deus não dá coisas grandes para quem não é fiel no pouco. É por isso que muitas vezes, a maior parte de nós, passa a vida toda nesse tipo de fé serena e tranquila, fazendo algumas coisas, nada exuberante, mas a gente vai vivendo a vida e a gente está feliz. E não se sinta menor por causa disso. Deus te abençoe, se essa é a sua proposta de vida e se você está feliz assim. Mas se você pretende ser algo mais, na presença de Deus e no reino de Deus, você será testado. Tenha certeza disso. E quero dizer aos mais jovens aqui, raramente Deus chama alguém na velhice. 85%, talvez 90% da força ministerial do mundo é gente chamada na infância e primeira adolescência. Porque a gente tem que ser provado desde cedo. Eu tive os meus momentos, mas não é hora de falar disso. Fé provada. Mas Tiago segue falando outra coisa. Aí, a partir do verso 5, ele diz, se a gente tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque Deus dá sabedoria a quem pede, mas a gente não pode ser instável, inconstante. Nós não podemos ser como as ondas do mar levadas pelo vento. Então, se nós queremos reger a nossa vida, se nós queremos tomar as decisões certas, nós temos que pedir a Deus sabedoria. E Tiago aqui está inspirado nos salmistas, está inspirado em provérbios. Esse é o conceito de sabedoria que ele conhece. Não é a sabedoria da inteligência, da filosofia, da especulação teológica, não. Ele está falando da sabedoria de conduzir a vida com justiça, com retidão, de uma sabedoria mais prática, de uma sabedoria que tem a ver com a vida cotidiana. Aquela sabedoria que está atrelada ao temor do Senhor. A sabedoria que está atrelada em conduzir retamente o próprio caminho, ou em preservar o próprio coração. A sabedoria que Tiago fala é a sabedoria de alguém que consegue ver a vida e entender o que está acontecendo e saber como se comportar. Quantas vezes nós temos a insegurança, a instabilidade, a necessidade de sermos dirigidos por Deus. E é por isso que na igreja existem os conselheiros,
aqueles que nós entendemos que já receberam de Deus algo diferente, têm uma sabedoria dada por Deus para nos aconselhar. Mas o bom seria que nós nos aproximássemos mais daquilo que Isaías profetizou, que nos últimos dias o Espírito seria dado a todos, de modo que ninguém precisaria aconselhar ninguém, porque todos cheios do Espírito Santo saberiam o que fazer. Mas enquanto a gente não é maduro e pleno, a gente precisa, às vezes, do apoio da sabedoria alheia. Mas o bom mesmo é quando a gente cresce e a gente adquire a sabedoria de Deus, porque teme o Senhor e porque pede a Deus que nos dê sabedoria. O melhor exemplo para isso está no Antigo Testamento, a situação do rei Salomão, quando aos 25 anos, ele sendo um dos filhos mais jovens de Davi, assume o reino. E ele ora a Deus pedindo, Senhor, este aqui é teu povo, é muita gente, é gente grande. Eu tenho que julgar essa nação, eu vou ser o rei, o líder deles todos. Me dá sabedoria para ser rei. Não é sabedoria para ser inteligente e resolver os problemas da álgebra, não. Ele queria sabedoria para cumprir o seu ofício, para ser um rei justo, para ser um rei íntegro, para conduzir o seu povo de uma maneira que agradasse a Deus e, principalmente, fizesse bem aos outros. Ele pediu sabedoria a Deus, então Deus lhe aparece em sonho à noite e lhe diz, olha, você podia ter me pedido riqueza, você podia ter pedido glória, você podia ter pedido poder, não pediu estas coisas, você pediu sabedoria. Como você pediu bem, eu te acrescentarei a sabedoria que você pediu, riqueza, glória e poder. Porque Deus dá sabedoria sem medida, sem dificuldade. Deus dá de boa vontade a todos aqueles que lhe pedirem. É isso que Tiago está pensando. Se você precisa de sabedoria para cumprir a sua função de pai, peça a Deus. Tem gente que pensa que existem cursos mágicos maravilhosos que são ministrados nas igrejas, como criar filhos à luz da Bíblia. Nós vamos dar esse curso aqui e todos os seus problemas serão resolvidos. Só que o seu filho pode não ser filho do cara que escreveu o curso. E aquele negócio do curso pode ser muito bom para o filho dele, mas para o seu filho, não sei. Casados para sempre. E qualquer outro curso que você quiser falar de casamento. Eu sei. Os cursos são muito bons, aqui a gente dá curso antes, durante, depois, a gente tenta ajudar todo mundo, mas você acha que é o curso que resolve? Você tem que pedir sabedoria para ser uma boa esposa e pedir sabedoria para ser um bom marido. Você tem que pedir sabedoria a Deus para ser um bom empregado, para ser um bom patrão. Sabedoria a Deus para as coisas da vida. Sabedoria para gerir os seus negócios, sabedoria para gerir suas finanças. Você pensa que é daquele jeito? Não, você entrega assim aqui na igreja que Deus vai te dar 10 mil. Não, se você não tiver sabedoria para gerir aquilo que Deus já te deu, você dispersa tudo que você tem. As oportunidades estão aí para quase todos, irmãos. Tem gente que aproveita, tem gente que não. A vida não é tão simples, eu sei, não é? Não estou querendo generalizar. Mas nós precisamos de sabedoria para tudo que a gente faz na vida. Então peça a Deus. Você é um jovem, quer casar, pede a Deus sabedoria para escolher bem. Você casou, pede a Deus sabedoria para manter seu casamento. Vocês agora são pais, peçam a Deus sabedoria para serem bons pais. E aí vai indo. Cada fase da vida a gente tem que pedir, Senhor, alumei essa cabeça oca aqui. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, faz um milagre em mim. E começou um novo ciclo com o qual você não tem experiência. Imagina, gente, um casalzinho lá de 23, 25 anos, de repente está com um bebezinho no colo, e agora? Como é que é esse negócio? É tudo novo. Você não lembra quando você era bebê, o que sua mãe fazia com você? Vocês estão entendendo? Cada fase da vida traz seus desafios, a gente tem que orar por cada uma delas, pedir a Deus que nos dê sabedoria. Sabedoria para ser solteiro e santo. Sabedoria para ser divorciado e santo. Sabedoria para ser casado e santo, para ser viúvo e santo. Cada estado civil exige um tipo de comportamento, exige um tipo de conduta. E a gente precisa de sabedoria. Descabeçar na vida é fácil. Achar o bom senso, achar o juízo, achar o centro
é mais complicado. Então pede a Deus, que Deus dá àquele que busca. Se você não buscar sabedoria em Deus, você não vai conseguir ajustar a sua vida. Mas você tem que buscar isso com o coração inteiro. Não hoje sim, amanhã não. Porque quem pede e não persevera, não recebe. Se você quer a direção de Deus, peça a Deus que Ele te dirija. Mas quando Ele te der a direção, se submeta a ela. Não seja como a onda do mar, indo para cada lado. Tudo bem? Então, há muitas circunstâncias da vida que a nossa fé é provada. Há outras circunstâncias da vida que nós precisamos de sabedoria de Deus para conduzirmos a nossa própria existência. Decidir não é fácil. E há decisões, gente, que são assim, o que eu vou almoçar hoje? Isso é fácil decidir. Principalmente se você tem saúde. Mas se você não tem saúde, você tem que pensar todo dia o que você vai comer hoje. Não é? Mas há outras coisas que são mais difíceis de decidir. Com quem eu vou casar, onde eu vou trabalhar, o que eu vou estudar, qual carreira me realiza, o que eu quero ser quando crescer, e aí vai. Essas decisões mais difíceis, peça sabedoria a Deus, porque essas decisões de hoje vão influenciar a sua vida por muitos anos. Alguns terão tempo de corrigir a rota, outros não. Alguns terão uma segunda oportunidade de fazer uma segunda escolha, outros talvez não. O terceiro caso aqui, a NVI traduz de uma forma bem diferente o verso 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. As versões mais tradicionais, e eu creio que são mais felizes aqui, elas dizem, o homem de condição humilde glorie-se na sua insignificância. É uma frase muito forte de Tiago. Não fique frustrado na sua insignificância. Eu me lembrei esses dias de uma frase assim, resigne-se à sua insignificância. Coloque-se no seu lugar. Resigne-se à sua insignificância. Às vezes nós precisamos fazer isso. Recolher-se e lembrar-se da sua insignificância, sem sofrer por isso. Só quem é humilde consegue fazer isso. Só quem tem a graça de Deus de ter desenvolvido essa virtude e já está orgulhoso de ser humilde, já está se orgulhando da sua humildade, é que pode recolher-se à sua insignificância sem que isso lhe cause dor e sofrimento. Tiago está falando de alguém que não se incomoda, em estar numa condição inferior. E ele diz que o rico não deve se orgulhar da sua condição superior. Ele está falando de estratos sociais. Naquela época, como hoje, as classes eram muito distintas. E não pensem que o mundo mudou. Se antigamente o símbolo eram os títulos honoríficos, hoje é o dinheiro, é o poder econômico. É o carro que você dirige, é o restaurante que você frequenta, é o celular que você tem, não é? Se você iPod, você tem um iPad, se você não pode, você nem pede, porque você não vai ter, e é assim que a coisa funciona, não é? Então, hoje as marcas de superioridade, inferioridade, têm a ver com o carro. Hoje eu estava voltando lá do Lago Sul, no meu carro, um Honda Civic 2009, automático. Aí passou do meu lado um Porsche, bonitão, dourado, o cara falando no celular. Eu falei, você não está nem preocupado em pagar multa. Eu não falo no celular, eu não passo dos 70, porque a multa pesa no bolso. Mas ele que tem um Porsche, talvez não se preocupe com isso. Mas é a questão de onde você mora, que casa você tem. Hoje é isso. E às vezes as pessoas se sentem maiores ou menores. Onde você nasceu. Ser um cidadão de que cidade, de que país? Qual sua formação acadêmica, qual sua formação intelectual? Há muitas coisas hoje que criam disparidade.
E Tiago está dizendo o seguinte: você que nesse extrato social parece estar embaixo, não se incomode com isso, não. Glorie-se da sua insignificância. Viva bem, esquenta a cabeça, não. Você é pobre, mas é limpinho, né? Pode ser pobre, mas seja limpinho. É usado, mas está quitado. Não é? O antigo Ford Ka é feio, mas é meu. Está pago. A gente tem que rir dessas coisas. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. A riqueza é para poucos mesmo. O poder é para poucos. O poder é para poucos, gente. Se muita gente tivesse poder, nós tínhamos muito mais guerra, muito mais violência. O poder é para poucos. O dinheiro é para poucos. O dinheiro nunca será para muitos. Não pensem. O dinheiro sempre estará na mão de poucas pessoas e a grande massa sempre produzirá para que essas poucas pessoas entesourem cada vez mais. Se você acha que você tem dinheiro, lamento dizer, tu é pobre. O cara mais rico do mundo agora tem 90 bilhões de dólares. 90 bilhões de dólares. Isso não é pouco. Ele é rico. O Brasil vai terminar o ano com um rombo de caixa de 160 bilhões, talvez. O cara sozinho podia pagar metade do nosso rombo. Ele tem dinheiro. O Brasil, não. Então, assim, mas nós não temos que esquentar a cabeça, porque alguns têm muito dinheiro. Viva a sua dignidade. Na vida, a gente não tem controle sobre essas coisas. Nós nascemos onde nascemos, crescemos onde crescemos, e o importante para a gente é erguer a cabeça e seguir nossa vida. A maior parte de nós tem hoje mais do que os nossos pais tiveram. A maior parte de nós hoje estudou mais que os pais estudaram. A maior parte de nós hoje pode dar conforto aos pais. Podemos cuidar dos nossos pais, porque nós crescemos na vida. Então vamos nos alegrar e vamos celebrar que a nossa vida tem sido abençoada. Ah, mas eu não tenho um Porsche. Para que você precisa de um Porsche, cara? Pagar seguro, IPVA, vai no mesmo lugar que o meu Honda vai. Você não precisa ficar olhando o que os outros têm, aquilo que você não tem. Glorie-se na sua insignificância. Viva feliz. Viva feliz. Seja feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você já conseguiu. E não fique olhando para os outros. O salmista Asaf, no Salmo 73, diz: quando eu olhei a prosperidade dos ímpios, eu adoeci. Até que entrei no teu templo e atinei para a loucura que estava no meu coração. Leia o Salmo 73. Não se iluda com as coisas desse mundo, porque o rico passa. O rico morre. Sabe onde termina a vida do pobre e onde termina a vida do rico? No mesmo lugar. O pobre não leva nada porque não teve nada, e o rico não leva nada porque deixa para os outros. Não se assuste, nem com a riqueza, nem a pobreza. Faça aquela oração lá de Provérbios. Ó Deus, isso agora me fez lembrar do meu querido Lucimar. Eu peço a Deus o seguinte, como está lá em Provérbios: não quero ter pouco para que não lance mão daquilo que não me pertence. Mas também não quero ter muito para que não venha me esquecer de Deus. Que a gente tenha o suficiente para viver com dignidade e ajudar a quem precisa e termos o conforto que pudermos ter sem murmuração. E no extrato social, irmãos, não queiram ser mais importante que o outro. Não queira ser o chefe da família. Não fique disputando com seu irmão quem é que manda mais. Quem é o irmão mais velho, quem é o irmão mais novo, quem é que manda. Lá em casa não tem essas brigas. Eu mando e pronto. Na nossa família nós somos 4 homens. 2 mandões e 2 mais passivos. Eu sou dos mandões. Mas não vale a pena brigar por isso. Quem é o chefe do clã? Quem é o chefe da família? Quem é que manda nessa casa? Quem é que bate na mesa? Quem é que fala mais alto? Para com isso. Não dispute posição, não dispute grandeza, não dispute glória. Essas coisas causam dissabor. Viva na sua dignidade, viva íntegra.
com integridade. E por fim, Tiago fala de tentação. Tentação é outra coisa. A tentação não vem de Deus. A provação da fé vem de Deus. As circunstâncias da vida vêm da vida. Os problemas de riqueza, de pobreza, isso é coisa da vida. Deus dá riqueza para um, não dá para a maioria, isso é coisa da vida. Mas tem algo que eu e você temos que tratar no coração. Quando alguém for tentado, não diga, Deus está me tentando, porque Deus não tenta ninguém. Mas a tentação vem do nosso coração, que muitas vezes tem um desejo mau, que deseja coisas más, que deseja o que não devia. E quando a gente se deixa dominar por esses desejos malignos que habitam dentro de nós, e concebemos o pecado, aí então a morte chega. Deus prova a nossa fé. O diabo, o tentador, estimula o mau desígnio que habita no nosso coração. Jesus disse que não é o que comemos que contamina o coração do homem, mas é aquilo que está dentro do coração do homem que contamina quando sai pela sua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se os seus olhos são bons, suas ações são boas. Mas se os seus olhos, se os seus desejos são ruins, todas as tuas obras são ruins. Então, veja o que habita no teu coração. Não diga que é Deus que te tenta. São as tuas fraquezas. São as coisas mal resolvidas no seu coração, são as suas inconversões, são as coisas que você não submeteu ao poder do Espírito Santo para que ele transforme. Há coisas que nós não queremos deixar, há pecados que nós não queremos largar, há pecados que amamos, e por isso nos agarramos a eles. Deus já falou conosco, mas a gente resiste. Às vezes é o orgulho, às vezes é a avareza, às vezes é o egoísmo, às vezes um ressentimento, às vezes a luxúria, às vezes a lascívia, às vezes a pornografia. Tem muitas coisas que nós sabemos que estão dentro de nós e nós precisamos pedir a Deus graça para superá-la. Não diga que é Deus que está te tentando. É a sua carne, é você mesmo. Mas Deus te ajuda a vencer. Deus te dá força, Deus te dá graça. Jesus já morreu na cruz para quebrar o domínio do pecado sobre nós. Nós não precisamos viver sobre estas coisas. Mas é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Na provação, meu irmão, permaneça firme. Na tentação, peça graça a Deus e fuja dela. Cuidado com as tentações. Aos casados eu digo, cuidado. Aos solteiros eu digo, cuidado. Aos jovens e aos velhos, cuidado. Vigiem para que vocês não entrem e, se entrar, não caiam em tentação. Vamos orar. Deus, graças por tua palavra e pelo nosso irmão Tiago, que foi teu irmão segundo a carne, Jesus, e hoje é nosso irmão segundo a fé. Obrigado pelos conselhos dele. Obrigado pela pregação dele, lá em Jerusalém, que chegou até nós. Porque continuamos humanos iguais àquela comunidade judaica do primeiro século. Estamos aqui, uma igreja brasileira, no século 21, lidando com provação, com tentação, com orgulho e humildade, lidando com dinheiro, lidando com as circunstâncias adversas, a nossa humanidade, Senhor. E a Tua palavra é para gente, como a gente humana, gente que sente, que ama, que sofre, que luta, gente que se importa em ser santo, gente que se preocupa em fazer a coisa certa, mas muitas vezes se sente fraco para isso. Ó Deus, eu peço que sejamos hoje encorajados, abençoados pelo Teu Espírito Santo e fortalecidos na força do Teu poder, para que nos apropriemos de todas as bênçãos espirituais que já foram obtidas por Jesus na cruz. Todas as coisas que Ele conquistou na cruz, nós queremos nos apossar.
a nova vida, a santidade, a justiça que procede da fé. Queremos nos apropriar dos dons espirituais. Queremos nos apropriar, Senhor, da palavra de Cristo que habita em nosso coração. Queremos nos apropriar, ó Deus bendito, da redenção da nossa alma e da esperança da ressurreição do nosso corpo em novidade de vida para desfrutarmos o novo céu e a nova terra. Queremos ser gente do céu, com a cabeça no céu, com o coração no céu, com a esperança e os olhos postos nos céus, ainda que os pés permaneçam na terra, cercados pelas situações cotidianas. Mas nós queremos nos lembrar sempre que somos gente do céu, gente de Deus, gente que não está nesse mundo à toa, gente que está aqui para fazer a tua vontade, gente que está aqui para ser diferente, para ser sal, para ser luz. Ah, Senhor, que as nossas provações, as nossas tribulações e os nossos problemas não sejam suficientes para nos afastar do teu amor, da tua graça, mas que em todas as coisas sejamos mais do que vencedores por aquele que nos tem amado desde a fundação do mundo. Nós queremos nos apropriar, Senhor, da vida em Cristo, do poder de Cristo, da santidade do Senhor. Amém.